vida. Carioca, desde sempre, Tem muita a coisa morte envolvida, faz parte da corrida. Eu queria falar Qualquer da coisa tá morte valendo. do Senna. Né? Acho que é um Passar por esse capítulo. Se não me falha a memória, eu não sei se você estava na pista. Estava em San Marino, né? San Marino? Tava na transmissão, né? Você estava. E que o Roberto Cabrini, se não me engano, foi. O Cabrini Foi o cara ano que o Cabrini fez pela Globo. Isso. É. Ele foi pro hospital. Cara, né? que final de semana traumático, né? Que, Acidente tudo do Rubinho, aconteceu. Ratzenberg morreu. primeiro. que foi bizarro, aquela Acidente cena. do- Primeiro primeiro Rubinho. Primeiro Rubinho na Rubinho sexta-feira voando. quase morreu. Com o bração pra fora. É, do carro, o Rubinho assim. quase foi. E o Senna, aquela cena do Senna no aerofólio traseiro do carro olhando, aquilo pra mim é muito impactante, né? Sabe como que chamava o nosso cinegrafista, que era um francês? Deus. Mentira. Deus, na verdade. Mas era- Deus. Não, com S mesmo. Deus. Que fez essa imagem Que fez a imagem. do Senna segurando. Essa cena É incrível, essa imagem é Essa cena incrível. é de arrepiar. Essa Essa imagem cena é de é- arrepiar. é do absurda. Senna olhando aquilo como se fosse uma despedida mesmo. Ele olha aquilo, ele fica observando, ele pensa, Se ele você for olha. pensar pelo lado frio da Fórmula 1, ele podia ter isso, eu já vi essa interpretação, ele podia estar ali dizendo o que é que tem de errado nesse carro que ele não tá que eu conseguindo. não consigo alcançar verdade. o Schumacher. Que era o carro dos sonhos. Porque ele Sim, estava sim. há 2 anos querendo ir para Williams, Pra caralho. guiar Não, aquele ele- carro que era ele- o carro dos sonhos. Né? Ele passou a perna no Prost para guiar aquele carro, né? Tanto que o Prost, campeão do mundo, o Frank Williams demitiu o Prost. E mudaram o regulamento. E aí muda Tirou o a regulamento, suspensão ativa, tiram a né? suspensão Tira, ativa. E o carro ficou... Quem que estava lá atrás? Era o Balestre ou não? Já tinha Não. saído. Era o Mosley. Não, mas- foi obrigado a tirar a suspensão ativa e o carro ficou muito difícil de dirigir. Mas, olha só, o cara chamava-se Ayrton Senna. Sim. Esse mesmo carro, no final do ano, com um cara chamado Damon Hill, que do Ayrton Senna para o Damon Porra, Hill a distância tem abissal. uma distância abissal. Abissal. O Damon Hill seria o campeão do mundo, não fosse a vigarice do Schumacher. Então era uma Exatamente. questão de paciência. Paciência. E tem uma frase do Senna que mostra que ele não tinha isso. Ele falava, justo na minha vez os Que caras foram merda, errar. né? Mas não era errar. Era questão de Ajustar. chegar, levar E- aquele carro para E frente. até hoje comprovaram que foi a barra de direção. Sim, não sim. comprovou. Isso está comprovado. Comprovado. Que foram tirar peso, enfim, fizeram uns furos na barra, um negócio desse. Você acha que o Senna morreu na pista? Morte, sim. uma morte, o que a polícia chama de morte não é aquilo, né? Que a polícia decreta como morte. Coração parar de bater, Coração né? parar de bater. Ele não parou de bater ali. Parou de bater no hospital. Foi o fim de semana, foi o fim de semana mais trágico na Da história história. da Fórmula 1. Com né? certeza. Na história, com o Rubinho no acidente, Duas que quase mortes, morreu. é. O Ratzenberger que morreu no sábado. E o engraçado Senna no que domingo. todo mundo que, obviamente, estava vivo no ano de 94, se recorda onde estava no momento que Todo mundo, aconteceu é. aquilo. É Que É igual, loucura, é igual né? a Torre Gêmeas caindo. Exato. Você recorda direitinho onde estava. Aí você tem a exata dimensão do quão o Ayrton era ídolo para os brasileiros, diferentemente do Piquet. Você tem essa dimensão Isso é- exatamente pela isso frase tem- que você isso tem acabou razão. de falar. Da idolatria que o brasileiro tinha pelo Ayrton Autoridade, eu Senna. diria autoridade, né? A autoridade que o cara tem de... não só de você não gostar, mas a autoridade dele era tamanha que... Ele era um ídolo. Eu acho que é bem idolatria. Ele era falar. ídolo, Carioca, porque ele era, naquele momento, o nosso futebol não estava bem. A gente até ganhou a Copa do Era Mundo uma 94, alegria, mas né, ganhamos de- pô, no pênalti com o italiano chutando para fora. Nós não estávamos bem no Baggio, futebol, Vamos Baggio, lembrar, né? lembrar um detalhe. Parreirão e a sua retranca. É, exatamente. Lembrar um detalhezinho, só para interromper um pouquinho, Sérgio. fica à vontade. Entre os fãs do Piquet, a maioria dos fãs do Piquet estão os caras que gostam de automobilismo, que seguem automobilismo. Os fãs do A Senna, foto aí que você falou, tinha cara. muita mãe, Faltou uma imagem. A imagem. tinha muita mãe, muita mulher, mãe que fala assim, pô, esse é o filho que eu queria. Isso não era o caso do Piquet. O mas filho vamos que eu queria não era o caso do combinar. Piquet. Peraí. A camisa dele reflete alguma coisa. Tinha todo um trabalho em volta, né? Todo, mas exatamente isso. O Senna era muito mais Marqueteiro, E ele time bom, a irmã trabalhava acho E que também, muito. e também, unido a isso, a TV Globo utilizou isso O para Galvão. que. O Galvão. Sim, o Galvão, a TV Globo, falando em Monstro. Galvão Bueno, Reginaldo, os que participaram. Monstro. Exato, monstro. Utilizaram isso como a
formação de um ídolo, ou seja, isso foi construído, né? Houve uma construção do ídolo. O Galvão tem isso, né? De criar personagens. Ele é um tem... formador de opinião. Ele é um. Hoje não se fala de digital influencer. Ele é um super digital influencer. O Galvão, que desde a época sem lá dos internet. anos. Sem internet. Sem internet. Porque O Galvão- ele era a voz da. Ele que Verdade. transmitia aquilo. Não, mas o Galvão tem um negócio que era muito louco. No futebol, pode ver, ele pegava um herói e o vilão. Ah, juiz, esse juiz aí. Ô, Arnaldo, Sempre, olha aí, ó. sempre pegou. Apitando. Olha, Ronaldo, ele pega o ídolo e o Mas vilão. é- ele faz mas a é- Fórmula 1 e faz a mesma mas é coisa. como ele Mas fala. como é ruim esse piloto, hein? Mas, Carioca, Pelo como amor de- ele fala, Olha, Ayrton ele é o Senna. contador de história. Não, ele cria, Tem né? que criar. Porque, às vezes, também, isso aí faz parte da técnica. Porque, às vezes, o negócio não tá bom, o jogo não tá bom, a corrida não tá bom. sim. Você tem que dar uma animada, senão Sim. o camarada com o controle. Mas, Muda na hora. Se então, Isso se eu tá muito corrigir e falar chato, assim, pô, Regi, essa corrida tá ruim pra caramba, o cara tá ruim, peraí, pum. já 20 sai. segundos na frente, É, né? você não pode, isso aí é uma técnica. Porque é um negócio. A gente tá falando de negócio, televisão é um negócio. Então você tem que Gigantesco, arrumar Porra. um bom ídolo, um bom Personagem. vilão, um personagem, um bom, um mal, né? Os coadjuvantes. Você tem que ter isso que tudo. contar a história, né? Tem que contar a história. Tem que ter enredo. Vamos lá, Ayrton Senna. Final de semana, San Marino. Quando você viu a imagem, você já imaginou a tragédia? Ou como é que foi pra você? Lá em loco. Eu não vou dizer para você que eu imaginei a morte, mas eu imaginei que a coisa era mais feia. séria do que parecia, porque a gente estava acostumado com o negócio do cara bater, Bater no cinto, Levantar. bater sair no cinto fora. e levantar, Verdade. que tem uma pintura muito Muito bacana. Ademar linda lá. ele saindo. Ele saindo Uma do carro. escultura, uma É o escultura. que a né? gente É queria. do Ademar E Cabral. quero- O Ademar Cabral fez Não, isso. não, Tem mas uma antes arte disso tem uma bonita. pintura Tem do uma Tcheco. Então talvez o Ademar tenha se inspirado, inspirado nessa pintura. pintura. Era um búlgaro, uma coisa assim. Mas eu senti que era mais feio. E o Galvão estava do meu lado. A cabine em Imola é um negócio assim, extremamente apertado e a gente fica de frente para o monitor e a pista aqui do lado. Mas a pista, esquece, você vê passar no box, Sim. tá? Passar na frente do box. E o Ayrton, o Galvão desse lado, eu no meio. E nós tínhamos, na época, sempre, a Globo sempre usou um técnico de áudio, né, para equalizar tudo lá, que era o Cláudio Amaral. E o Galvão suava muito sempre nas corridas. E nesse dia, que estava calor, quente pra caramba, né? E ele com um lenço assim, suando, de repente... O Galvão, de repente, ele olhou para essa janelinha e tirou o olho da tela por frações de segundo, quando bateu. Eu toquei a mão no joelho dele, assim, chamei, ele olhou e falou, Senna bateu forte. Podem ouvir a gravação. Senna bateu é isso forte. mesmo. Né? E aí ele começou aquela coisa toda, suando e se limpando. Tinha uma hora que ele passou por trás de mim, apertado, assim, saiu para fora. Saiu para fora. Eu aí tomei conta da narração, A transmissão. da transmissão daquilo que eventualmente estivesse acontecendo. E ele demorou uns 5 minutos para voltar. Chorando? Eu olhando Ou ali- preocupado? Não, eu olhando preocupado. Preocupado. Não chorando. Não vou dizer, talvez, porque ele ficou meio fora do alcance da minha visão assim, mas depois voltou, retomou a coisa normalmente e fomos embora. Aí quando terminou tudo, eles já tinham combinado. Nessa corrida estava o irmão do Senna, estava o sócio, que era o Birajara Guimarães, e estava o Braguinha, que estava sempre. E eles já tinham combinado, então o Braguinha já tinha combinado com o Gerhard Berger de ir no helicóptero do Berger e ir para hospital. Bolonha, no hospital. Então, Aí- e o Galvão ia junto. E se for ver, o Berger bateu muito mais feio na tamburela. É. O Berger deu uma Muitos porrada. anos. Pegou fogo. Em 89, isso. Pô, muito, Sempre batida pegou muito fogo. mais feia. O Piquet bateu ali. O Piquet bateu em O Mansell 87, bateu feio lá. o Piquet em 87, o Berger em 89. Que foi uma cena A traumática. porrada também. do Berger foi aquele horrorosa. A do incêndio, Berger, você imagina que o cara não na vai hora, sobreviver. na né? hora. É igual a do nosso amigo na Raiz também, que é um negócio assustador aquilo ali. Romé né? Grosjean. O Berger Por eu aí, achei que você ia vê, morrer. por aí você vê que é uma fatalidade. É, porque a isso do que Berger, isso eu queria como chegar, sair é. daquele Não, o Berger é carro pegando impressionante. fogo, né? É uma fatalidade, sabe? Aquela coisa que solta e pega É. num ponto... 1 milímetro. Um né? milímetro. Entra pela viseira, né? Entra Um pela... milímetro para cá tinha passado, né? Enfim. Enfim, é isso aí. Aí eles foram Hospital. de helicóptero para o hospital e eu continuei lá em cima, eu e o Cláudio Amaral e o Cabrini
com um celular, aquele celularzão, foi embora para o hospital e de lá ele falava com a gente para que o Cláudio equalizasse o som dele, que o Cabrini mandava o som para o Brasil. Então, dando as notícias lá. Até que ele deu... enquanto isso, o Rubinho, que tinha batido, né, que tinha ido embora para a Inglaterra, estava na casa dele, ficava ligando para mim. Tem notícias. Mas ligando a cada 3 minutos. Tem notícia. Eu falei, não tenho ainda. Quando tinha alguma notícia, eu falava, falaram isso. Até... O Senna, naquela época, ele era o cara. Tanto que Era ele o tinha cara. uma ascensão sobre os pilotos, sobre a Fórmula 1. Tanto que Tipo o Hamilton hoje, assim. eu não acho que É? mais, eu acho que mais, porque mais. ele era mais envolvido, mesmo sem ter causas, digamos assim. O Hamilton hoje é envolvido em causas. Ele não é envolvido diretamente com os pilotos. Se algum piloto vai se machucar, óbvio, ele pode ir lá por uma gentileza, uma benevolência. Mas o Senna não, ele se preocupava com todo mundo. Eu me lembro que o Senna largou o treino para ir ver o Rubinho. E depois ele não queria que tivesse no sábado mais o treino classificatório, depois que o Ratzenberger morreu. Verdade, Quer dizer, esse fim de semana o Senna estava tomando conta. Hoje na Fórmula 1 não teria, né? Um cara cuidando da Não, se não morresse teria o cara corrida, na corrida. pista, não teria corrida, né? Eu não sei dizer. Não sei dizer para você. para você. Eu Depende não do acho que país. não teria. Depende do país. Não, acho que a organização hoje, a talvez. internet, Eu acho que não com faz medo, sentido exato. ter a corrida. Com medo do que venha a acontecer, não tem. Mas, na verdade, até aquela época, e muito antes disso... Meio sem alma, né? O bagulho meio sem... Como é que Mas- o cara morre na mas pista era desde e você sempre. corre? Era Tem desde muita sempre. coisa envolvida. Carioca, desde Tem sempre, muita a coisa morte envolvida, faz Faz parte parte. da corrida do Faz automobilismo. parte. A Verdade. Fórmula 1 tem sempre a morte rondando. O automobilismo tem sempre a morte rondando. Na não é só época a que o Fórmula 1. Emerson entrou na Fórmula 1, Um negócio meio punk, né? É, Os punk. cara- na época que o Emerson entrou na Fórmula 1, e ele fala isso, a foto que todos os pilotos faziam no início da temporada, ele fala, bom, 3 Não vão daqui tá não aí. vão estar aqui no Ué, final. você quer a coisa maior que o Jack Stewart falou há 3 ou 4 dias atrás? Ele foi perguntado exatamente sobre essa situação de falecimento de pilotos. Ele falou, eu já fui a 57 enterros de colegas. O Jack Stewart. 57. 57. Os caras corriam com árvore. Você pode na beira da imaginar pista, isso? pô. Caraca. 50, fora os outros acidentes todos que só se machucaram, mas ele foi a 57 funerais. Ele falou isso. Faz parte. Que não tem absurdo, jeito, cara. Não tem jeito. Mas o Senna foi um negócio assim que... Eu imagino pra você que era amigo, jogava tênis, viveu... Ah, não, puta que pariu. Conviveu com a família, com A o gente, tamanho... a gente era torcedor. né? sentiu toda a dimensão, saber... É uma coisa que você parece que não acredita, né? E Um essa negócio- amizade tinha retornado menos de 1 ano e meio antes É que disso. você falou. Né? Teve uma corrida na França que teve uma greve de caminhões e que então o Cabrini foi deslocado para fazer a parte política, enfim, Sim, que a gente chama de Jornalismo. em si, jornalismo. né? Não vai fazer Fórmula 1, fazer a vai história cobrir dos lá. caminhões e eu passei a fazer a reportagem, só que o Senna não falava comigo. Isso foi em GP da França. Então eu usava o quê? Eu esperava o momento em que ele fosse falar com os brasileiros e eu ficava próximo dele. Com o microfone. Próximo nessa distância assim, de 3 metros. Não, sem microfone. Ah, sem microfone. Não, eu tinha essa ética toda. Ficava ouvindo para ouvir as informações Pra depois... para fazer a matéria e se não tivesse fala dele, não teria. O problema era dele. O problema dele. Não quer falar, não fala, não vai para o ar. Só que sempre tinha um produtor, uma coisa, vai lá e grava, e para ele era interessante ir para o ar a fala dele, e pronto, ele ia. E eu usava essas informações. Nesse dia, na França, depois de um negócio desse que tinha uma rodinha de brasileiros lá, que a rodinha se dissipou, ele veio até onde eu estava. Falou, olha, tudo que aconteceu entre a gente e tal, foi muito grave e tal, mas aquilo, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer daquilo tudo. Eu percebo que você, cada vez que estou dando entrevista em português, você fica perto para ouvir, porque jornalisticamente você precisa disso e tal. A partir desse momento, você precisou de mim, bate ali no motorhome da McLaren ainda, bate ali, que eu abro a porta, você vai ser bem recebido. Foi a melhor parte, né? Porra. Foi a melhor parte. Porra. Acho que sábio, né? tem Para que uma falar. pessoa que não sabia pedir desculpas, como ele, eu considero isso um bom pedido de desculpa. Ele não sabia pedir desculpa. Nunca soube. Perdão Nunca não era soube com o que é ele, isso, né? Não. Era um cara de difícil... Ele era uma pessoa de poucos amigos, difícil... Não. Não? Não, difícil era, mas ele era difícil assim, com É o ele tamanho. mesmo. Com ele mesmo, sabe? Com ele mesmo. Uma pessoa assim que... Sabe o que o Galvão falava? O Galvão falava assim para mim, gozado.
eu sou muito mais do jeito do Piquet e você é muito mais cabeça ruim igual o Senna. Então vocês deviam ser mais amigos e eu mais amigo do Piquet. Porque era assim, um cara muito para dentro, muito voltado, Introspectivo, né? introspectivo.